internet, e são pés de árvores grandes, frondosas. E aí o detalhe conhecido pelos agrônomos: a figueira, quando começa a dar fruto, ela o faz no caule e nos troncos grossos, no tronco e nos galhos grossos. Então ela dá frutos a partir do próprio caule, do próprio galho grosso, já vivido. São figos, são frutos tenros, são frutos muito doces, aqueles da primeira produção. Saído esta produção, as folhas caem e começam os galhos novos a surgirem, o que os agrônomos chamam de a planta está vegetando, começa a crescer. Na ponta desses galhos novos aparecem os frutos da segunda remessa. Esses frutos são um pouco diferentes do primeiro, porque não são tão doces e não são tão tenros, embora sejam frutas de grande sabor. Essas frutas, logo em seguida que começam a aparecer, vão se revestindo de folhas novas, e a figueira, que agora está em alta produção, teria o seu bojo, a sua magnitude reposta pelas folhas novas que surgem e mantém esta planta altamente verdejante, o que fez Jesus, ao olhar de longe e ser chamado a atenção pelo verde exuberante daquela árvore. Ele então achou que ela estava no momento de frutificação, embora a época do ano não lhe fosse propícia. Mas a aparência que ela traz, de folhas verdes e copa frondosa, sugeria exatamente a manifestação daquela frutificação de segundo estágio daquela árvore. Jesus se aproxima para comer aqueles figos e ali não encontram figos. Não são encontrados os figos que as folhas novas anunciavam. Por isso Jesus vê naquela planta uma planta que enganava os transeuntes desde a sua visão longínqua. Iriam ali buscar não só a sombra, mas o fruto, e ali não os encontrariam. Jesus então diz: não coma ninguém mais de frutos desta árvore. E aquela árvore secou, tanto que ao regresso no dia seguinte com os discípulos pelo mesmo caminho, Pedro o chama a atenção: Senhor, esta árvore que ontem o Senhor amaldiçoou não dá mais fruto para ninguém, secou totalmente, morreu. Eu sempre achei isso um pouco danoso da parte do Cristo, porque ele amaldiçoara uma planta, porque ele deixara secar, porque aquela planta jamais poderia produzir. A explicação dada pelos agrônomos, e aqui exemplificada, exatamente é isso: esta árvore era uma árvore que enganava, ela não era verdadeira, a sua fronde não era verdadeira. Assim somos nós, as pessoas, que apenas enganamos, que apenas mostramos algo que vamos fazer e não fazemos, que apenas dizemos que fazemos, ou falamos muito das coisas do Cristo, quando lá fora, nos lugares em que vivemos, no nosso dia a dia, nas nossas condutas, nas nossas decisões, nas nossas tomadas de decisões para o que fazer pela vida nossa e dos outros, apenas enganamos aqueles a quem nós cativamos pelas nossas aparências. Então é preciso que nós possamos trazer a fé embasada no exercício da verdade. Jesus é capaz de nos dizer em um outro momento
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Apenas a verdade será capaz de nos conduzir à autolibertação, à autoiluminação, ao nosso progresso verdadeiro espiritual. Apenas a verdade. Então, quando tivermos diante de qualquer informação, busquemos conhecê-la no escopo da verdade. Busquemos nela a verdade, a única forma que irá nos dar a condição de acreditar naquela informação, de crer naquela informação, de depositar nela toda a nossa confiança. E aí, para entendermos bem sobre isso, vou buscar em Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, que quando enunciou a sua oração, que assim ficou conhecida como a prece de Francisco de Assis, ele diz: Senhor, fazei de mim instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E em determinado momento ele vai nos colocar onde houver dúvida. E a palavra dúvida talvez nos pareça que o seu oposto seja a certeza, mas ele tira a palavra certeza e coloca uma palavra ainda mais pujante, ainda mais forte, ainda mais capaz, ainda mais verdadeira. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então a certeza ainda é menor do que a fé, é o começo que nos levará a ela. Eu tenho que buscar a certeza, eu tenho que buscar a verdade, para que eu me encha de fé, para que eu me encha desta verdade que me santifica, desta verdade que me purifica, desta verdade que me faz evoluir, dessa verdade que me salva das minhas amarras e das amarras que os outros trazem e me deixam cair nas armadilhas. Mas Jesus também enunciara: só lobos caem em armadilhas para lobos. Então, quando eu me deixo cair nas armadilhas que traçam, é porque eu não busco a verdade, eu me encanto dessas pseudo-verdades que o mundo vai me trazendo. Então é preciso ter a verdade para colocar a fé acima de todas as certezas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Nos dias de hoje, onde nós ouvimos muitas sentenças, ouvimos através das mídias de todas as nações e dos comentários que temos aqui pelas nossas mídias nacionais a respeito desta pandemia, onde nos cabe crer? Como nos cabe crer? O que nos cabe acreditar? Em quem nos cabe acreditar? Eis a grande pergunta que hoje o mundo se deixa perplexo, com tantas informações, medicamentos que se podem usar, medicamentos que não têm efeito nenhum, dizem outros. Uns anunciam, brigam, reclamam, impõem, mas a verdade vai surgindo dia a dia por onde ela tem embasamento para surgir. Allan Kardec nos aponta isso, e nós que somos espíritas temos uma certa obrigação de estudá-lo para compreendê-lo, porque ele nos diz a respeito da ciência que ele nos trouxe, a ciência espírita, falando desta verdade de Jesus, mostrou ele quem era capaz de nos nortear para que a verdade pudesse surgir. Ele nos traz dizendo a respeito da própria doutrina espírita, da própria ciência espírita. Se a ciência positiva, as outras ciências que já tiveram os caminhos percorridos antes, amadurecendo o aspecto científico para a humanidade,
chega o senhor Allan Kardec, utilizando a metodologia científica vigente, para demonstrar as questões do espírito, as questões da verdade. E ele vai dizer: de tudo que escrevemos, se um dia a ciência, olha que ele não falou os cientistas, porque os cientistas às vezes aparecem como tal, como os falsos profetas que também foram anunciados desde antes de Jesus, bem decantado por Jesus, bem falado por João e colocado nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a nossa atenção sobre eles possam também ainda estar colocada. Porque os falsos profetas, os falsos cientistas, aparecem muitas vezes aí dando seus pareceres, mas vamos falar daqueles que se debruçam, que passam as noites, que têm percorrido esses meses de maneira intensa para trazer da ciência. Então, relembrando Allan Kardec, ele diz: se algum dia a ciência provar que estamos em erro, fique com a ciência. Então ele nos dá a demonstração cabal de que nós devemos nos basear na ciência, aquela que realmente está colocando em xeque os conhecimentos, que muitas vezes descobre algo e logo em seguida, porque não pararam, porque não se renderam a evidências primárias e fugazes, vão em busca da verdade profunda. Nós, espíritas, devemos seguir este método da ciência. Devemos crer naquilo que se aprofunda e emerge como verdade absoluta. Verdades temporárias, verdades fugazes, estamos plenos dela. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé na ciência, esta ciência que o senhor Allan Kardec nos fala de maneira categórica. Se um dia a ciência provar que estamos em erro, fiquemos com a ciência. Então é deste manancial que nasce a fé, é desse manancial, e aí o senhor Allan Kardec vai nos colocar no item 7 desta obra, deste capítulo a que venho me referindo, do 19º capítulo, A Fé que Transporta a Montanha. No item 7, ele assim descreve: fé inabalável o é a que consegue encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então é preciso que nós coloquemos em xeque. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, foi o Espírito que me disse, e porque o Espírito me falou, eu tenho que acreditar. E o senhor Allan Kardec, já parafraseando João o Evangelista, que diz: observemos se todos os espíritos vêm de Deus, ele nos chama a atenção para isso, para nós colocarmos no crivo da razão aquilo que qualquer um nos tenha dito. Pode ser o espírito com o nome mais luminar, merece a nossa avaliação. E aí ele vai nos dizer que a fé que pode produzir a verdade, que pode se manter ao longo dos milênios, dos séculos a fio, é aquela capaz de encarar a verdade face a face em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão, porque verdades que se diluem com o tempo, verdades que se diluem com os critérios metodológicos mais sérios, verdades que se diluem por épocas, por necessidades, verdades que se diluem por ocasião de interesses pessoais, elas requerem a ciência como demonstrativo. Então, a nossa esperança de um mundo melhor,
a nossa esperança para um tempo por vindouro, em que todos nós poderemos alçar as verdades. Este tempo tem base na fé imorredora, na fé baseada na ciência. E aí as ciências que nós temos à disposição, e a ciência espírita, que deve ser estudada, que deve ser exercitada e que deve ser sempre propagada para que toda a humanidade a conheça, é aquela que nos vai dar o embasamento suficiente para que nós tenhamos a capacidade de conhecer o mundo, viver o mundo, nos sentir no mundo e dele nos utilizarmos para o nosso crescimento espiritual. A fé nos conduz à prática do bem, porque temos aí a convicção de que somos filhos de Deus, e de que não somente eu o é, de que todos somos filhos de Deus, de que todos temos as mesmas necessidades, de que todos temos as mesmas capacidades, de que todos temos a mesma destinação. Então é preciso que nos organizemos numa época como esta, em que a normalidade conhecida antes não retornará. A nova normalidade surge, e não é à toa que algum tempo atrás os espíritos já vêm nos falando, e em especial o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através de Edivaldo Pereira Franco, nos falando da nova era. Essa nova era que vemos hoje aqui, no dia de uma palestra desta casa, com 4 assistentes aqui dentro para ver dimensionamento real de separação, de afastamento social, mas estamos alcançando uma multidão de pessoas pela via da internet, do Facebook. Então, os dias de hoje são dias de recriar, são dias de nos reinventar, são dias de nos refazermos. Mas é preciso que nós tenhamos em mente uma das questões basilares do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec interroga qual o objetivo da encarnação. Por que estamos aqui? Por que temos esses corpos? Por que nos utilizamos dele? Porque este momento que vivemos na Terra, para quê? Que utilidade? Qual o objetivo? E os espíritos responderam categoricamente: para que haja progresso espiritual. Então eu não vim aqui para ficar rico somente. Eu não vim aqui para me formar doutor. Eu não vim aqui para ser isso ou aquilo, para ter esta coisa ou outra. Eu vim aqui para poder desfrutar de tudo isso, se possível for, se necessário for. Porque nós temos a família que precisamos, nós temos as condições econômicas, financeiras, intelectuais que precisamos para produzir em nós este desenvolvimento. Muitos de nós correm atrás do que não precisa. Muitos de nós correm atrás de ter coisas além das necessidades, que é um outro capítulo colocado pelo senhor Allan Kardec, que é o que é supérfluo e o que é necessário. Muitos de nós estamos correndo atrás do supérfluo e nos perdemos neste momento em que estamos aqui, tão curto quanto uma existência, para fazer o progresso espiritual. Então nós nos colocamos distraídos desta meta que temos, deste propósito encarnatório, fazer progresso espiritual. Observemos que eu não estou aqui dizendo que nós não podemos utilizar as coisas do mundo. Eu estou dizendo aqui que o mundo não pode me fazer refém, que as coisas do mundo não podem me utilizar, me distraindo para que o progresso espiritual
que eu vim fazer, que é a meta da minha encarnação, eu não possa concluir. Então, se eu tenho fé em Deus, se eu tenho fé em Jesus, se eu tenho fé nesses espíritos luminares que têm desde antes do Cristo ao seu comando vindo aqui nos trazer estas boas novas, e quando Jesus ele mesmo vem trazer toda esta caminhada e ele nos diz: eu sou o caminho. Então ele nos deixa patente que é através das suas lições, através dos seus ensinamentos, que se eu tiver fé, eu posso fazer tudo o que sou capaz, que hoje não faço porque não creio em mim, que hoje não faço porque não creio nessa pleiade de espíritos que nos cercam, porque hoje eu não sou capaz porque não creio efetivamente em Jesus. Hoje eu não sou capaz porque a minha fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que encontramos das hortaliças, mas é tão pequena que nós, ao utilizarmos por referência, encontramos a nossa vacuidade em termos de fé que poderia dominar o nosso ser e nos tornarmos poderosos. Poder o quê? Essa é uma outra pergunta que devemos fazer. Para que utilizar a minha fé? Para que poder eu posso utilizar os meus recursos da fé? O único caminho é o bem, é seguir a Jesus. Eu sou o caminho. Ele não nos ensinou coisa errada. Ele não nos deu por meta, por objetivo, o erro, a destruição. Ele nos deu por objetivo a prática do bem. E aí, a caridade, filha desta fé, que eu devo ter para comigo e devo ter para com todos os outros, para com toda a humanidade. Como esta fé poderia se revelar? Como esta caridade poderia se revelar? Eu posso não ter nenhum bem, eu posso ser a pessoa mais desprovida de bens econômicos, financeiros, de pertences, mas eu existo, eu penso, eu sei que eu sou filho de Deus, eu tenho dentro de mim esta inabalável fé de que sou filho dele, e por isto eu tendo a genética própria divina, as sementes desta divindade, e eu fizer o meu esforço contínuo, encarnação por encarnação, na direção do propósito a que vim, para fazer a perfeição, eu vou fazendo eclodir estas sementes, essa genética, as sementes dadas por Deus, colocadas em mim, para que eu me torne mais próximo dele, da perfeição que ele possui. Então, à medida que esse esforço vou fazendo, eu vou galgando condições energéticas capazes de produzir o bem maior. Uma oração sequer, colocada hoje na direção dos propósitos de controle dessa epidemia, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos dar as soluções necessárias para isso. Evidentemente que nós sabemos que tudo que Deus nos coloca tem um motivo, e tendo um motivo, nós precisamos aprender com esses motivos. Por isso não seria somente esta oração a resolver acabar a pandemia, mas a fazer com que todos nós que estamos a ela submetidos pudéssemos aproveitá-la para o nosso crescimento espiritual. Às vezes, a nossa compreensão dos poderes divinos, às vezes as nossas compreensões dos poderes divinos que possuímos, nos leva a pensar que nós abriremos
o Mar Vermelho outra vez, que nós faremos milagres. O que nós precisamos fazer é utilizar toda a nossa fé, toda a nossa força, toda a nossa esperança para aproveitar os ensinamentos que nos são dados pelas diversas lições que a vida nos traz e aprender com isso a ser mais forte espiritualmente, a sermos mais perfeitos espiritualmente, a sermos mais felizes e a poder irradiar essa energia, abrindo o coração e os braços à humanidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos auxilie nesta caminhada momentânea durante esta pandemia para criar dentro de nós mecanismos fiéis, verdadeiros de crer, que nós possamos tornar pujante a nossa fé, que nós possamos tornar verdadeira a nossa fé e possamos direcioná-la para aqueles que merecem a nossa crença, a nossa fé e a nossa esperança. Vamos orar. Divino Mestre Jesus, Tu que nos apontastes o caminho, viestes, adejastes conosco as areias grossas do mar da Galileia, não nos deixastes a sós quando partistes e continuas conosco até os dias atuais. Abre-nos, Senhor, o coração e a mente para compreender as tuas lições, para aprender a amar contigo e ainda como nos convidastes para aprender a ser brandos e pacíficos, aprender de ti todo este ensinamento, colocando em prática no nosso dia a dia e aprendendo, Senhor, a ser fraternos, a sermos irmãos, a olhar o outro e as suas necessidades, olhar as nossas necessidades espirituais e não nos deixar cair nas tentações que nos têm levado, Senhor, a caminhos distintos dos seus. Fica conosco, Jesus, ampara-nos, dá-nos força para manter a nossa fé, mas muito mais do que isso, aponta-nos a todo momento as razões para o qual podemos dirigir o nosso acreditar, a nossa fé e a nossa esperança. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a toda a humanidade, a esta humanidade que sofre por esta epidemia, a esta humanidade que tem deixado os seus corpos vitimados por esses vírus. Que o teu amparo seja oportuno, Senhor, para que eles encontrem a sua nova caminhada. E a nós que aqui estamos, que possamos contigo aprender a cuidar um dos outros, para que a pandemia nos ensine sem nos retirar da escola. Que assim seja.